Boa tarde. Bem-vindos à Inquieta, bem-vindos às Conversas com História. Hoje o nosso convidado é um convidado que diz muito a Guimarães e ao Vitória, chamado Jorge Fernandes. Jorge, antes de mais, obrigado pela disponibilidade que tiveste para vir aqui à Rádio Inquieta falar um bocadinho daquilo que foi a tua história. Isto é uma conversa de história com a tua história que é longa e eu diria que muito engraçada. Eu vou começar pelo princípio. Começas a crescer devagarinho no Futebol Clube do Porto. Naquele tempo ainda era futebol de rua. Que ambições é que tinha um miúdo? Porque vais para o Porto com uma tenra idade. Conta-nos lá como é que foi essa história. Primeiramente, boa tarde também a toda a gente e agradecer também pelo convite de estar cá. Para mim vai ser sempre uma honra e um prazer estar dentro destas iniciativas de povo de Guimarães, de pessoas de Guimarães. Terei sempre a total disponibilidade para as fazer. Pronto, é verdade, a minha história no futebol começa cedo. Eu começo a chatear o meu pai ainda muito cedo para me inscrever numa escola de futebol, que na altura, não sei se é do vosso tempo, provavelmente que é a Escola de Futebol Fernando Pires. Fernando Pires foi jogador de futebol, jogou no rival, e ele tinha uma escola de futebol lá em Trandeiras, e eu insistia muito com o meu pai para me inscrever na escola de futebol, porque na altura também tinha alguma fama de... Era o teu brinquedo? Sempre foi o meu brinquedo, a bola, e chateava muito o meu pai para me inscrever. Pronto, na altura tinha uns custos que o meu pai não conseguiria suportar, mas depois, quando eu tanto chateei, ele assumiu, e eu entrei para a escolinha de futebol Fernando Pires em Trandeiras aos 8 anos, futebol 7, fiz aqui campeonato distrital da altura. E nós éramos daqui, série de Guimarães, joguei contra Brito, Ribeirão, Taipas, esses clubes todos, Papidém. Nós estávamos na série de cá, da zona de Guimarães. Depois, lá está, como somos miúdos, temos os torneios e isso tudo. Fiz as minhas captações, na altura, fui observado pelo Benfica, cheguei a ir à Luz, cheguei a ir ao Seixal, também fui observado pelo Porto em Lousado. E pronto, aos 9 vou para o Porto, uma tenra idade, é verdade, foi a decisão que eu tomei na altura, eu e os meus pais, juntamente com os meus pais, porque, querendo ou não, essa decisão que eu tomasse ia pesar naquilo que eram as questões familiares, e o Porto ofereceu ajuda na altura, tanto a nível de transporte, etc., e então decidimos ingressar no Futebol Clube do Porto e tive durante quase a minha formação. 10, 12 anos para aí, não? Sim, foi a minha formação praticamente toda. Eu entro depois no Porto com 9 e eu só saio do Porto contratualmente quando venho para o Vitória. Porque até então as experiências que eu tive em Tondela e na Turquia tinha sido por empréstimo. Portanto, eu basicamente cresço na Casa Futebol Clube do Porto. E é como tu dizes, era um futebol diferente hoje em dia, era um futebol mais de rua, e até por falar nisso, na altura nós tinha sido um ano ou uma altura que o Porto tinha um projeto em que foi buscar Pepijn Lengers, que atualmente é o treinador adjunto de Guardiola e era de Klopp, que era um treinador que procurava esse futebol de rua, essa técnica individual, essa técnica específica, as magias, ainda me lembro, ofereceu, e eu ainda tenho essa bola, recentemente a minha mãe mostrou-me, ofereceu-nos uma bola pequena para termos em casa, para estarmos sempre com a bola nos pés, para recriarmos, fazia séries de fintas que nós tínhamos que aprender em casa, depois ir no treino fazer. Era muito um futebol e uns treinos especializados para a técnica individual, para o futebol de rua mesmo. Já numa altura mais avançada, com 12, 13 anos, no balneário fazíamos torneios com essa bola pequena, punhamos umas balizinhas e era 2 contra 2 dentro do balneário. Era muito essa a situação, mas pronto, foi uma formação que me deu muito, a formação e a Casa de Futebol Clube do Porto, que me ajudou muito a crescer, tanto neste aspecto individual, como no aspecto como pessoa, como responsabilidade e muitas outras coisas. Vais para o Porto, és um jovem, mas quando sais do Porto já tens mais maturidade. Ir para Tondela, como é que foi? Pronto, acabou por ser um processo natural, diria eu. Eu estava a vir da formação, estava a ingressar na equipa B. Alterar hábitos, não é?
como eu te digo, querendo ou não, respeito por ambos os clubes e adoro ambos os clubes, nem está isso aqui em causa, mas como é óbvio, condições diferentes, dimensões diferentes, mas que na altura para mim fazia todo o sentido, porque ia jogar uma Primeira Liga e entrar num balneário sénior com jogadores com outra experiência, na altura Ricardo Costa, Joãozinho, vários jogadores com experiência já de alto nível. Treinaste para o Pepa, Jorge? E eu treinei com o Pepa, eu vou para Tondela em janeiro, quando existe a troca com o Tondela, não é troca porque o Tondela foi buscar o Osório, o Porto vai buscar o Osório em janeiro, nos últimos dias de mercado, e na altura o diretor esportivo Carlos Carneiro, também conhecido da casa, falou com o Porto, pôs aqui a possibilidade de, pronto, como estávamos numa fase final de mercado, não dava para ir em busca de alguém tão rápido, e surgiu a hipótese de eu ir, e eu via com bons olhos, e aceitei o desafio, e ainda bem, porque também correu-me bastante bem, principalmente aquela meia época que estive lá até ao final, que nesse ano até vencemos na Luz, 3-2, salvo erro, e acabámos de fazer muitos bons jogos, e pronto, e éramos liderados pelo Pepa. O ano a seguir, novamente, eu fui emprestado ao Tondela, também sou liderado pelo Pepa e pela equipa técnica, e que depois volto aqui a reencontrá-los todos em Guimarães. Vais para a Turquia e jogas se calhar eu diria quase com um ídolo teu, porque era muito mais velho que tu, Ricardo Quaresma. Como é que era ele? E como é que ele jogava? Conta-nos lá. É verdade, eu depois tenho essa experiência lá fora, na Turquia, no Kasim Pasa. Era um objetivo meu e o meu empresário sabia disso, que eu gostava de ter uma experiência fora para me preparar e para me também fazer crescer, tanto a nível pessoal como profissional, e me dar uma bagagem, por exemplo, para esta segunda experiência fora, eu estar muito mais preparado e a minha adaptação ser muito mais fácil. E então tínhamos esse objetivo de poder ter uma experiência jovem, eu na altura vou com 22 anos, para a Turquia. E depois lá, pronto, a ida do Quaresma para o Kasim Pasa acontece já numa fase final de mercado, já estávamos com o campeonato em andamento até, quando começou-se a falar, querendo ou não, Quaresma é um ídolo aqui em Portugal, mas na Turquia é algo fora do normal, diria eu. Os adeptos idolatram de uma maneira incrível o Ricardo lá, e mérito dele por tudo aquilo que ele fez lá também. E quando começas a falar de Quaresma pode vir, não sei o quê, começa a crescer um burburinho, não é, no clube, porque lá está, é uma estrela, é um jogador diferenciado, e para mim, que na altura, e acho que já contei esta história anteriormente, eu era daqueles miúdos que no Olival, quando o Quaresma chegava, ia a correr atrás do carro dele, quando ele subia aquela rampa, que ainda hoje existe, até me lembro, tinha um Audi R8 na altura, e nós íamos todos contentes atrás dele, e porque querendo ou não, na altura também, essa altura que nós éramos miúdos no Porto, o Quaresma era uma das principais figuras, e indo de encontro ao nosso início de conversa, era aquele jogador que tinha o futebol de rua que nós tanto gostávamos de ver, e fazia coisas que só ele conseguia fazer, as trivelas, as fintas, tudo, e tinha um protagonismo diferente, e para nós miúdos adorávamos o Ricardo. Depois esse meu reencontro com ele na Turquia, deu-se muito bem. O Ricardo sempre foi, mesmo aqui em Guimarães comigo, sempre foi uma pessoa que teve muito carinho por mim, muito respeito, e eu igualmente, porque acho que também é importante os jovens e a malta mais nova perceber quem está do outro lado e respeitar principalmente a história que o Ricardo teve, e eu sempre respeitei esse momento. E pronto, depois o Ricardo, como tudo, como era óbvio na fase, tanto aqui em Guimarães como na Turquia, não estava numa fase ascendente da carreira dele, pronto, como é óbvio, é a lei da vida, como todos sabemos, mas era notório que ainda tinha umas valências de algumas coisas fora do normal. Eu sei, e eu ainda hoje digo, eu nunca vi ninguém, ou nunca treinei com ninguém a cruzar como o Quaresma cruzava. A facilidade com que ele tinha de pôr a bola redondinha lá em cima, era, para mim, fora do normal. E isso... Mas como é que era o Quaresma nos treinos, sem pressão? O Quaresma era um rapaz, era um homem, bastante brincalhão nos treinos, competitivo ao mesmo tempo,
e se tivesse que dar aquelas coisas que vocês sabem que às vezes acontece no treino para um colega, ele fazia, sem problema nenhum, e que acho que também é bom e que faz parte. Mas ao mesmo tempo era brincalhão. Pronto, lá está, o Quaresma, a realidade é que ele nunca, acho que desde muito novo, daquilo que eu sei, o Quaresma sempre foi um jogador que nunca sentiu a pressão ou nunca sentiu necessidade de mostrar aquilo que ele era, sempre foi natural para ele as coisas. Ele faz as coisas... Um bocadinho a brincar, parece que não levava isto a sério, não é? E ele, lá está, ele leva a sério, só que é fácil para ele fazer aquilo, percebes? Vamos fazer uma pergunta mais direta. Achas que entre ele e o Quaresma, passo o exagero da comparação, E entre o Quaresma e o Cristiano Ronaldo, Cristiano. entre ele e o Cristiano Ronaldo, as qualidades estavam lá nos dois? Sim, acredito que sim. Mentalidades diferentes? Mentalidades diferentes, lá está, o futebol também acaba por ser muito o momento, as decisões, o Quaresma... As oportunidades. O Quaresma, quando sai para Barcelona ainda muito jovem, foi se calhar também um passo um pouco grande, o contexto, tudo. Não era a melhor altura. Percebes? E tudo isso influencia depois naquilo que é a fase final, que é aquilo que nós adeptos depois vimos de fora, que é o jogo, o rendimento no jogo. Mas, pá, existe todo um conjunto de situações que levam àquele rendimento. O treino, o fora de campo, a estabilidade familiar, tudo. E pronto, e daquilo que eu soube, das histórias que ele também foi contando, ele na altura quando vai para Barcelona ele vai sozinho, ele na altura não namorava ou não era casado, a família também acho que não o acompanhou. Lá está, são processos que, querendo ou não vai depois ajudar nas coisas, mas como é óbvio, e a carreira que tanto um como o outro fizeram demonstra aquilo que é a qualidade... A capacidade dos dois. A capacidade dos dois. Isso aí não há qualquer dúvida. Pá, depois lá está, acho que cada um se ajustou àquilo que... Eu não acho que seja uma questão depois de mentalidade. O Ronaldo tem uma mentalidade fora do normal, foi por isso que andou mais tempo ao mais alto nível e o Quaresma não. Eu acho que acaba por ser aquilo que cada um acredita. O Ronaldo acredita em alguns princípios e é fiel a eles. E o Quaresma acredita noutros e foi fiel a eles. Tenho a certeza que ambos têm orgulho daquilo que conseguiram e daquilo que conquistaram. Acho que acaba por ser muito por aí, porque não existe... Hoje em dia tem-se uma ideia que, pronto, e boa, e acho que mudou muito a mentalidade, que é aquilo que o Ronaldo trouxe, a mentalidade do Ronaldo e a maneira de estar do Ronaldo, principalmente no fora do campo. E sem dúvida que muitos jovens hoje em dia seguem como exemplo e, na minha opinião, têm que o seguir. Porque eu também acredito em muita coisa daquilo que o Ronaldo faz. Agora, cada um tem que fazer aquilo que acredita. Cada um tem que pegar e dizer, opá, eu realmente acredito que a alimentação é importante para mim. Eu acredito que o descansar é importante para mim. Pá, eu acredito que se comer pizza uma vez por semana me faz bem, faz-me sentir bem. E está tudo bem, isso é o que ele acredita. E depois lá está. O importante é tu... Exatamente, é tu chegares ao fim de semana e teres o rendimento para ti e para a equipa. O caminho não é importante, o fim é que é importante. Percebes? Agora, se me perguntas a mim, e eu acredito nas minhas coisas, eu sou fiel às minhas coisas, percebes? E eu acredito que o meu caminho é o melhor, mas cada um tem o seu caminho e cada um segue aquilo que acha mais importante. Jorge, vou-te fazer um desafio. Vamos lá. Olha para a esquerda. Desde que seja fácil. Diz-me alguma coisa. Para a tua esquerda mesmo. Aí, em frente. Esta? As duas. As duas, pois. Esta aqui eu não joguei. Esta aqui acredito que deve ter sido... Esse Dom Afonso Henriques, o que é que representou para ti? Este deve ter sido o ano anterior. Esta aqui é mais recente. Pá, para mim, não, é difícil falar do Vitória, é difícil falar de Guimarães porque significa muito. Foram 4 anos e foram 4 épocas e meia. Foi... Diferentes todas elas? Diferentes todas elas. Algumas com muita dificuldade. Com coisas boas, outras com coisas menos boas, com adversidades, com desafios. De vez em quando lá vinha aquela lesão chata, não era, Jorge? No momento em que tu estavas bem... Exato. Podemos considerar aquilo que nós dizemos, não tiveste sorte em alguns momentos. Em alguns momentos sim. Pá, infelizmente são coisas que fazem parte do futebol e que nós jogadores muitas vezes não o controlamos. E muitas das lesões que eu tive, chatas, ou praticamente todas, diferentes. Foi praticamente tudo lesão de choque, por assim dizer. Foi um nariz partido, foi uma clavícula, foi um ombro. Foi tudo lesão que é de choque, que não há como evitar, porque não é muscular, não é por treinar mais ou menos, não é por dormir mais ou dormir menos, não é por alimentar melhor ou pior.
são situações que acontecem, que nós estamos sujeitos, e eu lá está... Essas são mesmo ossos do ofício. Exatamente, são basicamente sempre os ossos do ofício, apareceram em momentos que lá está, que as coisas estavam a correr bem, mas tentei sempre olhar para elas como um momento de voltar melhor, de tentar me reerguer, que às vezes não é fácil, os primeiros momentos quando aparece a lesão, esse clichê de vamos voltar melhor, não se vê essa luz ao fundo do túnel. Em que tiveste afastado muito tempo, depois de recuperar rapidamente a confiança, principalmente a tua confiança para o jogo. É sempre mais complicado, querendo ou não, e lá está, é como eu digo, às vezes ver essa luz ao fundo do túnel que as coisas vão voltar a estar bem, que vamos voltar a jogar, vamos voltar a ter rendimento. Sabemos que é um processo muito longo, e numa fase inicial é complicado, depois acaba por ser aquelas conquistas diárias, já consigo fazer isto, já consigo... E ir aos poucos alimentando aquilo que é o espírito para depois, quando chegar o momento, estar preparado. Mas voltando, lá está, à primeira pergunta, o que o Vitória significa para mim. Significa muito realmente, porque acima de tudo o clube, a cidade, as pessoas que estão no clube, porque fiz ligação com praticamente todas elas, tenho todas elas em consideração, foram sempre pessoas excepcionais comigo, aprendi muito com toda a gente, muita gente me ajudou e fez muito por mim, principalmente nesses momentos de lesão, em que nós estamos também, lá está, dentro da recuperação da lesão também há momentos bons e momentos maus, e teres as pessoas ao teu lado e a apoiar também ajuda imenso. E tudo isso eu levo comigo, e levo comigo tudo aquilo que eu consegui dar também ao Vitória, em todos esses momentos também, porque realmente é diferente, vai ser sempre diferente jogar no Vitória, e para mim, lá está, é um sentimento de orgulho poder dizer que tive estes anos todos no Vitória, que fiz mais de 100 jogos para o Vitória, que fui capitão do Vitória. Não sei ou não o futuro, mas tenho a certeza que vai ser um dos pontos altos da minha carreira, sem dúvida nenhuma. Toda a gente diz que o Vitória é um clube diferente. Toda a gente diz que o adepto de Vitória não é igual aos outros. Não é, não. Nem lá perto. Eu peço muitas vezes aos meus convidados, às pessoas que falam comigo nessas conversas com a história, porque têm o privilégio de o viver, eu não o vivo, mas quero que vocês me digam, Jorge, num jogo, seja ele muito importante ou menos importante, nos jogos no Dom Afonso Henriques são sempre jogos com um carisma diferente. Como é que subir aquelas escadas e a cabeça começa a sair e começas a ver a primeira bancada, a primeira escada, a segunda escada, e quando chegas cá fora vês aquela moldura toda humana? Qual é o vosso sentimento? O que é que sentes? O que é que sentes quando o hino começa a tocar? É simples, é o melhor sentimento do mundo que qualquer jogador pode ter. Não existe nada que se compare em jogar num estádio cheio, em sentires a força das pessoas que estão de fora, em sentires as emoções das pessoas que estão de fora. Acho que isso é quase como o nosso gasóleo para nós jogadores que estamos lá dentro. É aquele gasóleo que, quando nós estamos em alguns momentos, precisamos, é lá. Pode parecer, lá está outra vez, clichê estas coisas, mas não é. É realmente isso que acontece. Qualquer convidado que tenhas aqui que é jogador da bola vai dizer: os melhores jogos que eu joguei são jogos que têm a casa cheia, e lá está. E o Vitória e Guimarães é diferente, porque tem essa capacidade aqui no Dom Afonso Henriques, em praticamente ou quase todos os jogos, pôr um ambiente em que nós dentro do campo sentimos que somos jogadores. Depois, lá está, entra a outra parte que é normal, que é o querer ganhar, que é a característica também do clube, e toda essa responsabilidade também cai em cima de nós, e acho que nós, enquanto jogadores, temos de estar preparados para isso, e temos que querer isso, porque faz parte do nosso dia-a-dia, e depois também o saber lidar com a frustração dos adeptos, para além da nossa, porque nós também ficamos frustrados, e também temos que saber lidar com a nossa frustração, depois também saber lidar com a frustração dos adeptos. Nós também temos que saber lidar com isso, porque é a profissão que nós escolhemos. Se calhar, se não quiséssemos, íamos fazer outra coisa. Isso é uma coisa que é inerente à nossa profissão, vai estar sempre na nossa profissão, seja em qualquer lado. Pronto, aqui no Vitória, às vezes
passar ali alguns limites, e eu passei por isso. Mas lá está, são momentos, são situações que nos fazem crescer, que temos que aprender a saber lidar com elas, para depois, lá está, dar outra resposta, mostrar que as pessoas estão erradas, que nós somos capazes também. Mas lá está, acho que são coisas que fazem parte daquilo que é o nosso mundo, que é o futebol. Mas Jorge, 4 anos e meio, ou 5 anos, não são 5 dias. Certo. No dia em que tu decides que vais sair do Vitória, ou que fica definitivamente acertado que vais sair do Vitória, tu tens que comunicar ao balneário que vais embora. Como é que foi? Então, no meu caso foi um caso específico e foi muito difícil para mim. Eu soube da situação e estava a par da situação e eu posso te dizer, eu não te posso dizer o dia, mas sei que foi um fim de semana. Nós íamos jogar a Estoril. Pronto, tinha acontecido a eliminatória que nós perdemos na Taça de Portugal com o Elvas, em que eu também tive, lá está, outro choque no segundo golo sofrido até, com o Varela e que faço Nós estávamos lá. E que faço uma deslocação da clavícula. E pronto, e saio lesionado e depois tive ali o processo de recuperação e estava de fora e eu sei que íamos jogar a Estoril, eu nem sei se não é o jogo a seguir logo. Eu não tenho esta aqui não tenho a certeza, mas pronto, final de janeiro já, e eu, como era hábito da minha parte, pronto, tentava sempre também, quando estava fora, acompanhar a equipa, e muitas das vezes a minha maneira de acompanhar a equipa era ir com o staff, com os físios, com o departamento de observação, com essa malta toda, e que infelizmente, felizmente, porque tive muitos momentos com eles, porque estava lesionado ou tinha alguma coisa. Exatamente, viajei muitas vezes com ele, tive bastante, quase como vocês fazem com a família, pronto, eles eram a minha família quando íamos, exatamente, para os famosos aways, que é os jogos fora, eram eles a minha família. E pronto, e tenho uma ligação, lá está, é aquilo que eu digo, que eu levo também do Vitória, tenho uma ligação incrível com eles todos, passávamos momentos incríveis na carrinha, e pronto, e era mais um desses momentos. Estávamos aí para Lisboa, para Estoril, a sair de manhã, salvo erro era um sábado ou um domingo, sei que era fim de semana. Pronto, o meu empresário começou-me a mandar mensagem, a perguntar onde estás, posso-te ligar? E eu disse, pá, é melhor não, estou aqui com gente, estamos aí para o jogo. E ele começou, olha, as coisas já estão muito próximas de acontecer, as coisas vão acontecer. E eu disse, olha, mas eu quero ir ver o jogo, pá, atrasa, se quiserem viajar amanhã, tenta que atrases a viagem, porque eu quero ir, só vou chegar de madrugada, porque o jogo é à noite. E ele, pá, se calhar é melhor, onde é que tu estás? E nós na altura ainda estávamos na A3, estávamos mesmo a sair de Guimarães. Onde é que tu estás? Como é que, pá, é melhor ficares, porque tens de preparar tudo, vai acontecer. E eu estava, mas eu quero ir ver o jogo, tenta ver isso, e ali naquele impasse, ele disse, pá, eles vão mandar o bilhete, não tarda nada para viajarmos amanhã de manhã, e pá, e acho que faz sentido também tu despedir-te da tua família, e estás a ir a Lisboa. Eu até disse, olha, não consegues pôr alguém em Lisboa, que mal acaba o jogo eu vinha logo para cima, pá, mas realmente não deu. Pronto, e pedi na altura, ainda me lembro, tive ali um impasse quase de 1 minuto, para dizer às pessoas que estavam comigo na carrinha para pararem a carrinha na área de serviço para me deixarem, porque lá está, porque também tinha uma ligação muito forte com eles, e foi difícil mandar parar a carrinha, e querendo ou não hoje ainda mexe comigo, foi difícil mandar parar a carrinha, foi difícil dizer às pessoas, olha, vão-me embora, chegou o mesmo momento em que isto vai acabar, porque a realidade é essa, e que acabou. Porque lá está, é um dia-a-dia com aquelas pessoas. Acabou, mas pode ser retomado. Pode, claro que sim, mas era um dia-a-dia com aquelas pessoas e querendo ou não, era um dia-a-dia que eu gostava, percebes? Era um dia-a-dia que eu tinha prazer em estar com essas pessoas, porque realmente são pessoas muito especiais para mim. E pronto, e chegar a esse momento de dizer, olha, tchau, que é a realidade, porque faz parte da nossa vida também. Mas é um sentimento bom, Jorge. É um sentimento bom, claro que é. E pronto, e acabei depois por me despedir das pessoas que me acompanhavam na carrinha, com a carrinha que também que ia atrás ficou um bocado surpresa porque viu-nos logo a parar na área de serviço e não sabia o que é que estava a acontecer. Quem é que furou? Estás a entender o que é que está a acontecer, porque é que eles estão a parar e ainda só saímos à meia hora. Mas pronto, e despedi-me deles.
Depois o meu empresário veio-me buscar lá à área de serviço, fui à academia, despedi-me também das pessoas que estavam na academia, e na altura também ainda estava lá Bruno Gaspar, que estava a recuperar de lesão, Gustavo Silva também estava, e acabam por ser os poucos jogadores que eu acabo por despedir realmente mais efusivamente, e com o resto das pessoas também que estavam na academia a trabalhar, e lá está. E que custou novamente, porque lá está, é dia a dia, lá está, como tu dizes, não é 5 dias, já são anos. Eu não quero dizer 5 anos, mas dizer 4 anos e meio. A ter a mesma rotina, a ver as mesmas pessoas, e tu querendo ou não, tu sabes que o futebol, quando existe a mudança, quebra realmente. E eu sei que há pessoas ou colegas meus que eu certamente não vou voltar a ver na vida, porque são de outros países e depois seguem as carreiras deles. E aquele momento ali é o momento que eu, se calhar, vejo aquele meu colega há 4 anos. Pela última vez. Pela última vez. E quando te cai essa ficha, que tu, claramente vou continuar a ter a ligação com o meu colega, vamos falar, mas uma coisa é tu passares do diário, porque, querendo ou não, é família, é a mesma coisa, e chega um momento que existe o corte. E tu, de um momento para o outro, olha, já não vamos estar mais juntos diariamente. Podemos voltar a estar juntos, é verdade, uns mais do que outros, porque lá está, se calhar é mais fácil os meus colegas que são aqui do Norte, ou de eu voltar a estar com eles facilmente, do que se calhar, por exemplo, um Toni Borebkovic. Se calhar com o Toni, vou continuar a falar com ele, como falávamos quando ele também tinha ido para a Juca, etc. Mas quando é que eu vou voltar? Será que eu algum dia vou voltar a estar com o Toni? Percebes? E fiz imensos jogos com o Toni, percebes? E aquele momento é um ciclo que acaba de um dia para o outro. A realidade é essa, não existe um processo de desvinculação. Acabou. Mas, Jorge, o dinheiro é importante no futebol, mas essas coisas, Marco, têm uma importância muito grande. Para mim, a realidade são essas coisas que ficam no futebol quando acabar a carreira. Para mim, lá está, como tu falas, o dinheiro é importante e foi um dos motivos para o qual, e eu não vou esconder nunca, para quem quer que eu fale. O motivo de todos os jogadores que vão para... A realidade foi essa, foi grande parte por aí. Mas depois o que fica também é isso, lá está, para além das conquistas que muitos jogadores têm, e eu tenho as minhas, é a relação que tu tens com os teus colegas, é a relação que tens com as pessoas, é isso que realmente depois no fim fica, quando acabas a tua carreira, porque, lá está, é que eu te digo, é pessoas com que tu lidas diariamente. E tu, querendo ou não, por exemplo, tu diariamente lidas com a tua família, praticamente, e cada um no seu trabalho também lida diariamente com essas pessoas. E querendo ou não, quando tens uma ligação muito forte às pessoas e de um momento para o outro essa ligação vai ser quebrada, mexe. Tem que mexer, claramente. Não tem como, e mexeu comigo. Mas lá, depois é o virar a página, seguir em frente. É o seguir em frente, porque é o processo natural das nossas... Mas sabes que vais ter sempre, quando necessitares, se por acaso necessitares, o apoio daqueles que deixaste. E continuo a ter, e posso dizer, e mantenho contacto com muitos colegas meus também, mas principalmente da malta do staff, ou malta que eu estando na Arábia me ajudou, do staff, processos de recuperação, etc., alimentação, tudo. Muita malta com quem eu trabalhei e trabalho, posso dizer que trabalho porque lá está, continuo a ter essa ligação e essa preocupação comigo e pronto, e mantenho contacto com eles e lá está, é como eu digo, é porque realmente, para mim, expande-se a toda a gente, não é só os colegas, não é só equipas técnicas, eu consegui, eu tive a felicidade de criar a ligação com toda a gente do clube e toda a gente me marcou e lá está, e mesmo com os adeptos, com toda a gente, acho que consegui, por exemplo, para mim uma das grandes vitórias que eu tenho hoje, que eu tenho hoje em chegar a Guimarães, antes de entrar, foi aquilo que tu viste lá em baixo, as pessoas virem pedir uma foto, e reconhecerem-me, saberem que olha, é o Jorge, percebes? Isso se calhar para mim é uma das minhas maiores vitórias que eu tive nestes 4 anos e meio aqui em Guimarães e no Vitória. Acaba por ser esse reconhecimento do que fui, na primeira época fiz 30 e tal jogos, na segunda época 20, na terceira só fiz 5 porque estive lesionado e as coisas correram menos bem, ou depois teve aquele jogo que enterrei, como se diz no futebol, porque faz parte, ou
percebes? O que fica depois é isto, e eu sentir que, lá está, tenho esse carinho das pessoas daqui, pronto, para mim se calhar, Gratificante. se me fosse a dizer, pronto, é uma das minhas maiores conquistas aqui. Mas Jorge, como é que era antes um jogo? Metes a abraçadeira de capitão. É como nós já falámos, é um aumentar de responsabilidade, porque tens que dar o exemplo. Tu sendo um dos capitães do Vitória, tu tens que dar o exemplo não só no jogo, diariamente, tens que ser o exemplo para os teus colegas, para eles te seguirem, para quando chegar ao jogo tu dizes alguma coisa, e eles vão ouvido. E eu ser ouvido, exatamente. Porque, lá está, é uma responsabilidade que é muita. Ainda me lembro, eu na altura, quando sou nomeado capitão do Vitória, foi com o Pepa. Estávamos em estágio em Melgaço, portanto, isto é segunda época, a minha segunda época aqui. Já vai para aí há 4 anos, sim. É a minha segunda época aqui. Existem conversas entre os treinadores para nomear os capitães, e entre o meu nome e o do Andal nessas discussões. É passado esse feedback à direção, a direção concorda, pronto, foi-nos passada a mensagem que íamos fazer parte do lote de capitães a partir desse momento, e pronto, foi o lote de capitães que, querendo ou não, depois acompanhou estes anos todos, que fui eu, o Andal, o Tiago Silva e o Varela. E pronto, e acho que cada um, acho que as pessoas às vezes podem olhar e dizer, são muitos capitães, ou algo assim desse género, porque normalmente é só o capitão e subcapitão, ou algo desse género. Pronto, nós éramos 4, e acho que, querendo ou não, premeditado ou não, acho que as coisas acabaram por correr bastante bem, porque acho que cada um tinha uma maneira de liderar diferente, os 4 tínhamos maneiras de liderar diferentes, que todos juntos conseguíamos chegar à equipa toda, que era o principal. Mas Jorge, estamos a chegar ao fim da conversa. Ainda fiquei tanta coisa para falar contigo. Temos que ficar outra vez. Temos que marcar outra vez. Vamos marcar desde outra os jogos importantes, desde os colegas mais habilidosos, desde os mais ranhosos, desde essas coisas todas. Podemos ficar aqui um dia todo, não desde era? memórias de treinadores. Podemos ficar aqui um dia todo. O nosso tempo vai chegar ao fim. Tenho que te agradecer a disponibilidade que tiveste connosco, com a Rádio Inquieta, para falares um bocadinho daquilo que foi a tua história, o que é a tua história, porque ainda vai durar muito e muito. Se Deus quiser. Até quando o corpo deixar. Vou-te pedir, fala para os vitorianos. Ora bem, falar para os vitorianos, lá está, também não é fácil. O início é sempre o mais fácil, é agradecer por tudo. Tudo mesmo. As palavras boas, as palavras más, os momentos bons, os momentos maus. Por tudo mesmo. Porque foram adeptos que me marcaram, é aquilo que eu digo, são adeptos diferentes, são adeptos que vão estar sempre presentes na minha carreira, são adeptos que fizeram parte da minha carreira, são adeptos que me fizeram crescer em todos os momentos, nos bons, nos maus, que me fizeram perceber o que é ser, lá está, a voltar à questão principal, o que é ser jogador de futebol, é com estes adeptos que se sente o que é ser jogador de futebol realmente. Agradecer-lhes por tudo isso. Dizer-lhes para nunca deixarem de ser quem são, lá está, como eu disse ainda há pouco, ser fiéis àquilo que acreditamos, continuarem a ser fiéis àquilo que eles acreditam, e pôr sempre o Vitória em primeiro lugar. Eu agora também passo a ser um adepto, também estou a torcer pelo clube e pelas conquistas do clube, e acompanho tudo do clube e sinto tudo do clube, por tudo, pelas pessoas, por todos, pelos adeptos, por toda a gente. E querendo ou não também, para também dar aqui um finalizado da minha parte, o melhor que aconteceu na minha vida, que foi ser pai, aconteceu em Guimarães. A minha filha teve a oportunidade, ela não certamente não se vai lembrar, mas hoje em dia com a tecnologia vou-lhe mostrar, de entrar comigo na apresentação e lá está, e ter as pessoas de Guimarães a bater palmas ao pai dela, e ela está presente, e lá está. E isso ainda cria um laço maior com toda a gente, e fiz questão a minha filha ser sócia, a minha filha é sócia, eu sou sócio, e iremos ser sócios, se Deus quiser, até ao último dia das nossas vidas. E a minha próxima filha, que eu vou ter outra filha, também vai ser sócia de Vitória, pode ficar aqui em primeira mão.
E no dia que, lá está, que a minha carreira chegar ao fim, irei acompanhar o Vitória com todo o agrado. Provavelmente irei fazer os meus aways com a malta da carrinha também, se calhar, porque são esses que ficam também. Mas lá está, é como eu digo, a minha família é do Vitória, a minha família é de Guimarães, apesar de eu não viver cá, hei de viver, atenção, hei de viver. Estou à procura de casa aqui, por isso a minha intenção é mudar-me para aqui, para Guimarães. Neste momento não, ainda não, mas a intenção do futuro é essa, pronto, e lá está, e é voltar ao início, é agradecer. Jorge, o futebol é muito mais do que o golo que se marca ou do que o golo que se sofre. É aquilo que fica de uma vivência coletiva, de uma vivência diária, com os nossos, daqueles que gostamos. O tempo chegou ao fim, mas tenho tempo ainda para te dizer muito, mas muito obrigado. Estás com a Rádio Inquieto. Obrigado, Jorge. Obrigado eu novamente. Obrigado.